Windows. Mas pronto, quem nunca, não é? Quem nunca? Bem, então, bom dia a todos. Espero que gostem desta pequena apresentação. Portanto, o Idira é uma marca que eu para cá inventei. E esta marca geralmente vou dar só aqui um contexto. Este é o Idira Chat, que é um conceito que eu agora vou-vos mostrar com base em LLMs, mas já vamos ver isto mais à frente. Vou só aqui mostrar um bocadinho. Oi, desculpem. Portanto, o Idira, como eu estava a dizer, acaba por ser uma framework que, derivada da experiência de trabalho envolvida, acabamos sempre por fazer isto, só que às vezes de uma forma muito atrapalhada, sem obter uma visão geral, e o Idira acaba por também fazer um bocadinho esta parte de mapeamento de integrações que são necessárias fazer, qual é que é a colheita de dados que temos que ter para termos insights. Agora os insights estão muito vitaminados por causa deste chat e por causa das LLMs. Vocês já vão ver porquê, porque é que eu estou tão entusiasmado, e também estes relatórios e dashboards não quer dizer que vão deixar de existir. Acho que eles não deixam de existir, eles vão se tornar muito mais interessantes depois de fazer perguntas sobre os dados que estamos a ver. A inteligência artificial, eu tenho aqui algumas pessoas de inteligência artificial também, melhores que eu, sobretudo. Geralmente aqui a nossa aplicação tem a ver mais com modelos de machine learning, agora com LLMs também, mas geralmente propensity to churn, propensity to buy, são coisas mais simples, vá lá. Mas pronto, esta Idira permite-nos depois fazer aqui um bocadinho, depois que tiverem interesse, depois mais posteriormente, depois posso-vos falar em mais detalhe, também não vos queria ocupar o tempo todo. A ideia do Idira, no fundo, é ter aqui uma cota-parte de uma matriz e de um modelo que nós possamos, aliás, ir adequando à medida que vamos evoluindo os nossos dados de marketing, sobretudo. Vamos a falar aqui em dados para marketing. Segmentar melhor, ter mais informação e ligar isto mais ao negócio, porque por vezes falamos muito de mídia, falamos pouco de negócio, e isso acaba depois por atrasar a evolução dos investimentos, porque depois temos as pessoas responsáveis pelo dinheiro que não querem dar dinheiro sem verem resultados. Portanto, e no fundo é isto. A Idira é uma framework que foi inventada por nós, portanto, marca registada, e tem sido muito bom aplicá-la, porque dá-nos aqui uma estabilidade, não só para nós, mas também quem está a aplicar esta framework, para ter os dados sempre alinhados. Bem, mas eu não vos vou deixar, a Idira foi só aqui um bocadinho um conceito, e vou já passar diretamente àquilo que eu vou mostrar. Portanto, o que eu vou mostrar é no fundo um chat, mas baseado numa tecnologia já existente, que é os MCPs, né? O Model Context Protocol, que é aplicado tanto a nível do servidor como a nível do cliente. Hoje vamos ver aqui mais a nível local, portanto, depois chamam Power User, mas também pode ser de forma distribuída. Esta forma distribuída já pode ser com cloud, pode ser com qualquer uma das clouds, porque desde que tenham máquinas virtuais, levantar máquinas virtuais, elas podem ser usadas e podem ser depois estabelecidas. É claro, nós temos já testes feitos com o Google Cloud, mas não implica só o Google Cloud, pode ser usado em conjunto com outras, ou às vezes em mistura com outras, porque há aqui algumas funcionalidades, como por exemplo o Google Analytics, obriga a ativar a API do lado do Google Cloud, senão não temos acesso. Portanto, existe ali aqui alguma quase obrigatoriedade de usarmos esta parte da Google Cloud, pelo menos para o Google Analytics 4 e para o Google Ads. Mas para todas as outras, não é obrigatório. Portanto, temos de ter, no fundo, algumas coisas distribuídas em relação àquilo que vemos. Portanto, isto é uma coisa aparentemente muito simples. O que é que faz? Portanto, geralmente, isto também pode ligar a uma base de dados, também uma coisa bastante interessante, que é eu ter uma base de dados e depois poder falar com ela. Portanto, os dados, eu só tenho que depois treinar os chats, e a LLM pode ser o Gemini, pode ser também o Claude já tem um cliente direto, pode ser também uma Ollama, uma open source, que fique fechada dentro da própria aplicação, da própria organização, para questões de segurança. Para quem tem com mais problemas de segurança, pode-se aplicar outro tipo de aplicação.
E no fundo é isto que nos vai permitir fazer depois mais coisas. Em termos de dados, estes dados, quando vão às bases de dados, estamos a falar, por exemplo, de um BigQuery já faz isto, já existe. A Google Cloud tem uma coisa chamada MCP Toolbox, que me permite aceder a vários tipos de bases de dados, sem ser BigQuery. E isto é bastante significativo em termos daquilo que se pode fazer. Depois, estão a ver aqui já uma forma simplificada do que pode ser usado por uma solução enterprise, que é, no fundo, é claro, na cloud, no Google Cloud, e estamos a falar então aqui do lado esquerdo das bases de dados. Temos aqui algum cuidado também para podermos, se bem que a Google Cloud já tem aqui alguma monitorização para o AI Act, que é uma coisa que é muito semelhante ao GDPR em termos de multas, que as multas são muito elevadas e temos que ter forma de monitorizar, perceber quais é que são os prompts, quais é que são as respostas, para podermos depois auditarmos também a parte das LLMs. Isto também acaba por ser bastante importante. Depois, cada tipo de negócio terá o seu grau de importância em termos do AI Act e daquilo que necessita em termos de adequação também desta implementação. Aqui estou a trabalhar com o Looker Studio só para visualizar dados, que está aí a ler diretamente ao BigQuery, e depois temos a máquina virtual que, pronto, pode ter desde o MCP Server também ao MCP Client, ou seja, eu posso ter um cliente só para fazer os meus chats e ligar através de, que eles chamam, desculpem o termo, técnico, que é Kubernetes, que pode ser portanto, separado em vários tipos de máquinas, para ficar mais ligeiro e não parar o sistema. E depois temos então esse chat que geralmente podemos chamá-lo e invocá-lo através então do Looker Studio ou de um RL, pura e simplesmente, e invocá-lo dentro de uma aplicação. Em termos, não sei se há aqui dúvidas, é capaz de haver, mas depois, se calhar mais à frente, depois podemos falar. Se quiserem pôr questões, tem o Q&A que podemos pôr, ou então, depois no final, podemos fazer aqui um bocadinho de algumas questões sobre isto. Depois, o que é que temos? Temos aqui, então, do Power User Mode, que é o que eu estou a usar neste momento, que é, no fundo, eu estou a usar um MCP Server e um MCP Client, tudo dentro da minha máquina. Estou a usar o Looker Studio. Nós vamos ver aqui um bocadinho esta simulação a fazer isto com o Looker Studio e com o chat. Portanto, o chat também vai ficar já aqui também premente. E vou-vos mostrar aqui vários exemplos, porque assim, eu posso ligar todo o meu marketing stack, porque geralmente MCP Servers ultimamente até existe para Salesforce. Portanto, eu posso ligar, vai ser uma zona muito interessante de desenvolvimento das empresas, porque o que vamos poder fazer em termos daquilo desde que façamos as perguntas certas, também é preciso saber fazer as perguntas certas. Ou seja, quem tiver mais conhecimento tira sempre mais proveito, mas acho que isto é uma coisa que toda a gente sabe, não é? Em termos das LLMs, em termos de conhecimento, pode ser também uma coisa mais específica também de parte do negócio, também da parte do cliente, mas, sobretudo, este Power User Mode é bastante interessante e é aquele que eu estou a usar neste momento, mas pronto, estou a fazer também as outras implementações para ver como padrão o que é que melhor responde, mas a outra, em termos de segurança, será mais adequada para uma organização com vários postos de trabalho, é uma enterprise mesmo. Então, pronto, eu tenho aqui o dashboard é meramente exemplificativo. Do lado direito já tem aqui um print que eu fiz das perguntas que ele faz e que ele vai fazer depois a questão, ou seja, faço uma pergunta em português ou em inglês ou em espanhol, conforme vocês queiram fazer, não tem qualquer tipo de problema em termos de idioma, portanto é o idioma, às vezes até pode, com erros ou sem erros, ele depois consegue perceber o que é que estão a pedir. Portanto, tal como qualquer uma LLM, simplesmente ele está a ler os vossos dados e com base nos vossos dados, ele vai fazer também aqui algumas comparações e vai-vos dar algumas sugestões. As sugestões podem ser boas se vocês quiserem aproveitar essas sugestões para alguma coisa. Geralmente pode-nos dar aqui também alguns diagnósticos, como por exemplo, falta de UTMs, falta de parametrização do lado dos URLs, que nos vai permitir fazer o quê? Permitir fazer uma orquestração mais perfeita também de todos os dados, porque as perguntas eu já não preciso ir a 3 ou 4 ou 5 ferramentas, não é?
fazer a análise do dashboard, não é? Porque o dashboard é bonito, dá-lhe logo um insight se temos que ver alguma coisa que não esteja muito bem, mas de qualquer das formas, depois para tirar o verdadeiro insight, temos que ir ver os dados, ver os dados em detalhe. Isto implica o quê? Implica tempo, implica esforço e implica muito tempo. É mais simples começarmos então a fazer este chat com os nossos dados para percebermos algumas perguntas, se calhar nós demorávamos 3, 4 horas a responder, porque tínhamos que ir buscar os dados, reorganizar os dados, verificar. Há aqui também outra coisa que devem também ter sempre atenção neste caso, que é o fator crítico vosso, ou seja, a vossa cabeça não é substituível. Vocês têm sempre que ser muito críticos em relação aos dados que vão receber. Porque, como se sabe, esta é uma tecnologia que não tem ainda maturidade completa. Portanto, é natural que haja alguns erros e conta-se muito com o vosso fator crítico também de fazer as perguntas certas e analisar os resultados. Isso também é crítico, está bem? Aqui, eu vou-vos, pronto, isto é uma pequena imagem daquilo que ele faz. Ele demora ali um bocadinho a ir buscar os dados, por exemplo. E diante disto, enquanto nós vamos beber um café, quando voltamos, antes de beber um café, porque ele demora assim tanto tempo, não é? Ele começa, e depois também depende do site, dos dados que o site tem, se é muito, se é pouco, pronto. Quanto mais dados tiver, também mais tempo demora. Mas também toda a arquitetura também tem que ser pensada para termos então... Portanto, ele já dá aqui algumas coisas sem eu perguntar sequer, não é? Sobre o meu site, porque é mais fácil, portanto, e vocês, como podem ver, é relativamente simples. Depois, ele inclusive pode trabalhar, por exemplo, com MailChimp, porque eu estou a trabalhar com MailChimp. Isto não vai ler diretamente portanto, é um MCP Server também, vai ler os dados e eu vou-lhe fazer as perguntas. Pronto, ele demora ali um bocadinho depois a ir buscar esta informação. Quando não está muito habituado, nós temos que lhe dizer o beabá, onde é que ele tem que ir buscar as coisas. No fundo, é um bocadinho de aprendizagem que ele tem que fazer também, em termos daquilo que é as queries certas, os dados certos. E por vezes faz perguntas meio estranhas, mas podem ser estranhas, mas às vezes não é. Que é, por exemplo, aqui no MailChimp, ele não estava a identificar as duas campanhas, mas quando eu lhe disse os 2 últimos envios, ele já percebeu o que era. Portanto, às vezes há uma semântica. Mas com o tempo e com a nossa habituação também, a habituação também da parte dos queries que vamos fazer, ele vai começando a perceber o que é que nós estamos a pedir também, está bem? Isto são aqui alguma informação. Vamos só ver então aqui esta parte por exemplo, eu neste caso estou a usar aqui o Claude como cliente. O Claude tem esta característica de, eu comecei aqui por fazer uma pergunta para não demorar muito tempo, também estar a ver que o vosso tempo também é muito necessário. É claro que usei meus dados, ele foi buscar dados ao GA4, depois fez análise comparativa, teve-nos a dar aqui alguns resultados, portanto, eu não tive a descrever que resultados é que eu queria, digo que quero os resultados, ele descreve. O que é a prioridade alta, auditar o journey do utilizador. Isto às vezes pode ser aqui algumas coisas que nós, olho humano, não vemos, e há aquelas perguntas também muito boas que é, por exemplo, neste caso estou a comparar a parte do Google Search, ele não está a conseguir lá chegar, quando aparece este quer dizer que ele não está a conseguir chegar ao MCP Server, e ele dá-me aqui outras sugestões para eu fazer. Depois, entretanto, ele consegue aqui mais alguma informação e começa-me a dizer aqui, ok, estrutura do bloco fragmentada, que já não existe, por acaso. Aí o nosso fator crítico também temos que ter em conta. E começa-me a dar aqui, consolidar a Redirect 301, já está a dar aqui conselhos que já estão feitos, há aqui coisas que já estão feitas. Mas pronto, há coisas que, será que estou a fazer isto ou não? O Schema Markup, qual é o Schema Markup no caso do Search Engine Optimization. Portanto, ele consegue fazer-nos aqui e depois aqui, além disso, acaba por me fazer páginas de conversão, bloco técnico, bloco educativo, divide-me todo, isto são chamados artefactos do Claude, em que ele depois me permite, até inclusive, criar um PDF com isto e tudo. Criar um PDF ou não, portanto, análise detalhada de cada página.
Portanto, ele faz isto praticamente, quais é que são os problemas principais, quais é que são os quick wins de prioridade alta, ou seja, coisas mais fáceis que eu posso começar a fazer. Estratégia SEO, cluster 1, cluster 2, cluster 3. Próximos passos. Ok, pronto. Isto são coisas que facilmente, eu tenho aqui mais algumas, que ele não estava a querer fazer. Este é o MailChimp, já vimos. Fazer aqui só, não sei se ele me vai deixar fazer aqui um. Ah, não, porque isto é web. Eu estou a usar um cliente local. Pronto. Existe aqui, no fundo, aqui alguns clientes que vocês depois podem ir buscar. E pronto, como estão a ver, muito simples e on time. Alguma pergunta que queiram fazer? Podem usar o chat. Eu sei que alguém não está com o chat, vou desativar isto. Como podem ver, portanto, são coisas muito simples, mas que poupam muitas horas. Olá, João. Alguma pergunta específica? Se não, podemos falar depois, sem qualquer problema, está bem? Era mesmo isto que eu vos queria mostrar, uma coisa simples, mas que é muito efetiva. Não sei se o meu... Porque o Cloud hoje está com problemas a nível do cliente local. Tinha que ser. Pronto, mas isto é a Microsoft, não é? Quando apresentaram o Windows e aquilo estourou tudo, não é? Portanto, foi quase igual. Parecido. Mas é bastante útil em termos daquilo que é possível fazer. É claro, se for tudo web e for tudo, não for power user, que é o que eu estou a usar, não temos este problema, não é? À partida, tudo é feito só se a nossa cloud partir, não é? Ou se houver, ouvi dizer que existe aí um apagão, portanto, há aí um boato de um apagão outra vez, não é? Pelo que ouvi dizer. Anda tudo a comprar tudo outra vez, mas isto não tem nada a ver com a nossa conversa. Bem, então, resumindo e concluindo, alguém quer fazer uma pergunta, quer abrir o microfone, quer fazer no chat, estejam à vontade. Jorge, parabéns pela apresentação. Eu peço desculpas, cheguei um pouco atrasado, mas depois eu tive a oportunidade de assistir sempre em cima do acontecimento. Isso é sinal que gostaste, então. Isto é muito útil, especialmente que, por exemplo, eu tenho o Zoho, então eu consigo passar do Zoho para o MailChimp, contactos de um lado para o outro, mediante tipo com critérios, ou seja, se eu disser, olha, uma pessoa que tem um critério de 4 páginas do produto, ou 5 páginas nesta campanha, e leva então a fasquia do seu lead score para 50%. Marca uma reunião se voltar, se na próxima vez voltar outra vez, marca. Portanto, pode-se adicionar tarefas quase semi-automáticas, mas com base em questões sobre a campanha que estamos a fazer, nos resultados que estamos a ter. Acho que isto é muito... Eu estou a adorar isto, não é? Como se vê. Sim, muitas das vezes um dos problemas da implementação de ferramentas é mesmo esta capacidade de integrar e ter uma consequência depois dessa integração e uma consequência estratégica, não é? Podemos de alguma forma dar este alinhamento e extrair dados de uma maneira simples que depois seja um departamento de vendas trabalhar ou outros, isso é um dos grandes problemas. Temos dados, mas como é que os dados são cruzados, integrados e depois nos dão caminhos estratégicos? Certo, aqui realmente através do chat tu consegues fazer praticamente todos esses passos, não é? Até podes dizer para exportar um fecheiro com estes campos e ele faz-te o fecheiro e exporta os seus próprios dados. A questão aqui até está mais a nível de, não daquilo que ele faz, mas do controle que nós temos que ter sobre aquilo que as pessoas vão fazer sobre isto. Por causa da informação, do GDPR, por causa do AI-Act, essas coisas todas. É mais esse tipo de controle. Tem que ser feito, em termos de quando é feita a implementação, tem que ser feito algum treino e perceber que ações é que devemos fazer e ações que não devemos deixar fazer, por exemplo, por causa dessa informação. Por exemplo, se calhar não deixo extrair fecheiros, mas se calhar deixo passar para uma tabela de uma Google Sheet ou de um Microsoft Excel dentro da própria organização, não é? A organização já tem controle sobre esse fecheiro. Pronto, é isso é que tem que ser aqui alguma consciência. É nesse ponto. E o que é que o sistema faz e o que é que o sistema não faz? Porque se for mal feito, mal implementado, pode ser uma porta aberta para tudo. Não é? E
E não é isso que ninguém quer, não é? À partida. É aqui alguns cuidados a ter, apesar da simplicidade, é uma coisa simples, uma pessoa qualquer uma pessoa pode usar, sim, mas antes de utilizar temos que fazer aqui uma série de procedimentos para verificar que não há passagem de informação, não há feito um backdoor, um reverse engineering de prompt que permite depois fazer coisas que não deve fazer, esse tipo de coisas. Por exemplo, mas há alguns MCP servers, por exemplo, do Zoho, e também há de outros fabricantes, com certeza, e há que eu já estive a ver, há muitos, há uma tonelada deles, que permite fazer tudo menos criar, ok? Não deixa criar, deixa só atualizar, não deixa apagar, por exemplo. E isso é bom, não deixar apagar é bom, por causa de algum erro que alguém faça, e ter essa perspectiva. E o que ele faz é marcar, ele marca, ok, aconteceu isso comigo, ele marcou alguns registros que estavam duplicados, ele marcou-os para apagar, não os apagou. Foi bom, assim, ok, não tive trabalho nenhum, foi só fazer o trabalho de ver isso. Isso foi bastante útil. Mais alguma pergunta? Alguém? Susana, tu estás aí tu tens aí com cara de caso, tens aí tanto conhecimento aí dentro, diz-me, gostaste, não gostaste? O que é que tu Não, gostei, parabéns, gostei muito e obrigada também por estar aqui. parece? Vou ter que ainda ver um bocadinho, mas vi aí grande potencial. Se calhar não, também no início não tive ali com tanta atenção, mas parece-me ser aqui muito bom para quem faz não é? Está nas vidas online, não é? Na parte toda de Sim, eu acho que gerir bem há aqui muito tempo. todas as campanhas. Sim. Vai poupar tempo e Já vai dar agora, mais. no início estavas a falar da Indira, do Indira, não sei bem se é É uma senhora, é uma senhora. É a Idira, sim. Como é que ela liga depois a este processo todo? A Idira, no fundo, é uma framework, ou seja, eu para chegar ao chat, eu convém que eu tenha dados bons, não é? Porque se não tiver dados bons, chat é uma brincadeira. Então o que é que a Idira faz? A Idira mapeia todo o processo de dados dentro do marketing. É feito para isso. Ou seja, desde a implementação da recolha de dados, que dados é que eu devo recolher e qual é que é o objetivo desses dados que eu vou recolher. Para depois fazer os dashboards, fazer a ligação ao chat, portanto, no fundo, acaba por ser um caminho que ajuda a alinhar todo este processo. Eu comecei a fazer a Idira, foi da minha cabeça, porque, pronto, porquê? Porque eu sabia que estava a fazer processos, eu estava a fazer todos os processos, só que não estava a fazer os processos e não estava a dar a entender às outras pessoas o que devemos fazer para chegar então a termos dados bons, termos dados consistentes, continuarmos sempre nesta roda de ter dados consistentes e termos informação boa. E às vezes de fora não se percebe, geralmente para os utilizadores não técnicos, não percebem porque é que tem de fazer aquilo tudo, não é? No fundo é um bocadinho para mostrar o que é necessário fazer, porque é que se faz e ajuda também, no fundo, a terceira um grau de maturidade da própria organização, em que ponto é que ela está. Porque mapeia uma série de processos e ajuda também a mapear os processos do cliente. Uma forma mais simples e dizer, ok, então se estamos aqui, então podemos ir para ali. Podemos continuar o processo. Ou não, vamos parar, vamos melhorar e vamos continuar. Ou então fazer, também é possível fazer, estas fontes de dados já nos permitem dar aqui alguns insights, vamos usar estas, enquanto estamos a trabalhar as outras para termos aqui alguma mais qualidade com os dados. Portanto, é uma framework que construí porque eu fazia tudo isto em vários processos. Só que não era visível, não estava mapeado, era mais difícil. E foi só por causa disso que eu idealizei, porque assim, eu já faço isto, porque é que eu não ponho isto de uma forma que outros possam usar e possam compreender e possam também usar. A ideia também foi passou muito por aí, por isso é mais fácil também explicar a outras pessoas. Obrigado, Susana, pelas perguntas. Obrigada. David. E o Nuno, se quiserem fazer alguma pergunta, e a Ângela também, e Fausto também, estejam à vontade. Se não, dou-vos até 3, vou contar até 3. Se não paramos, e depois mais tarde, se quiserem falar comigo, estejam à vontade, no mail. Eu só vou dizer que, olha, gostei imenso da tua apresentação. Obrigado aqui pela esta troca de conhecimento. Realmente agora
uma das coisas pelo menos que eu sinto há muita informação, uma pessoa fica assim um bocado assoberbada quando há um LinkedIn, tanto post e pensa assim, olha, estou a ficar completamente para trás, o que é que eu estou aqui a fazer? E depois eu vejo as apresentações e vejo, bem, tá, estou a ficar hiper mega desatualizado, depois uma pessoa fica com aquele stressinho de se ter que atualizar, mas olha, a tua apresentação foi ótima. Há Obrigado. muitos caminhos, eu pelo Sim, menos sim. falo para mim, por exemplo, eu sempre trabalhei performance e SEO e vejo que cada vez realmente há um conhecimento, não diria se calhar técnico, mas calhar mais de frameworks e novos conhecimentos de fluxos que é importante realmente saber e trazer no meu dia a dia. Por isso, se calhar, uma pergunta que eu faço para ti, para fazer aqui a tua opinião, que é: o que é que tu achas, na tua opinião, ou também naquilo que tens trabalhado? Eu sei também que sempre trabalhaste muito nessa parte aqui de data, por isso aqui muitas coisas já são mais naturais para ti. Que achas, por exemplo, uma pessoa ou um profissional que trabalhe CRO ou paid media ou performance ou o que for, que se tu tivesses que fazer, que tipo de conhecimentos novos é que tu achas que ele tem que trazer mais para o dia a dia, ou o que é que tu se calhar vês, por exemplo, vês que tem que ser alguma equipa à parte ou uma consultora ou o que for a ajudar? Porque, por exemplo, há aqui muitas questões, como tu disseste, que olha, é preciso criar isto, mas é preciso ter informação com os dados. Ou seja, vou dar um exemplo: eu agora seguisse exatamente aquilo que tu me disseste, se depois tinha que ver ou tinha que dar uma nota a outras equipas que, olha, isto aqui, estou a fazer isto, podes-me validar que está tudo ok. Como é que tu achas que vê, ou como é que tu vês aqui os próximos passos dentro de uma organização que se possa aqui fazer, que faça sentido? Aqui numa Olha, ótica de... vejo duas coisas. Uhum. Quando há pouca ou não há muita disponibilidade interna, Uhum. mais longe, mais depressa, uma ajuda externa ajuda Uhum. mais longe e mais depressa. Uhum. Uhum. Mas tem que haver base sempre interna a acompanhar, ou seja, não pode ser largado a pessoa, Claro. percebes? Senão depois o que é que acontece? A pessoa sai ou deixa do projeto e o projeto fica morto, não é? Fica morto, não deixou raízes dentro da organização. Em termos de conhecimentos, eu diria que a base de dados é obrigatória. Uhum. SQL é obrigatório. Já tenho, olha, eu sou certificado em SQL na versão SQL Server 2005. Isto não sei se... Já tem uns aninhos. Mas já era, portanto, agora cada vez mais é necessário ter perceber de dados, perceber como é que os dados são gerados. Às vezes, o problema que se põe às vezes nas organizações é não saber como é que os dados são gerados. E depois também não se consegue dar uma leitura correta. Eu vejo isto também no GA4, que acontece bastante, e as pessoas não percebem o que é que lá está e depois tiram ilações do que é que não sabem. E às vezes depois gera bolas de neve. Pronto, mas isso é uma parte. Em termos de porquê? Porque este chat, o que é que ele vai ser? Ele vai ser tão bom ou melhor importante dentro da organização mediante os profissionais que tem. Ou seja, a evolução dos profissionais vai ser gigantesca a um determinado ponto, porque eles vão perceber também como é que isto tudo está ligado, não é? Porque acaba por ser, não é uma ferramenta, mas são um conjunto de ferramentas que nos dão uma série de informações. Eu lhe fiz um exemplo de SEO, eu não sou a última Coca-Cola do deserto em relação ao SEO, é uma coisa que eu gosto, porque eu tenho aqui uma costela técnica muito grande desde quase 20 anos, e então isto não sai, isto bem que eu tento sair do corpo e não sai. Exato. É uma coisa que está cá. Mas é interessante perceber que, se calhar, até pessoas que estão mais dedicadas a determinadas áreas vão conseguir fazer melhor o seu trabalho e em menos tempo. É isso. Eu acho que não é dispensável as pessoas. Vai permitir é que as pessoas façam mais coisas, com melhor conhecimento e mais bem informadas. Porque vão ver que o SEO, a pergunta para o SEO é qual é que o SEO hoje anda um bocadinho difícil por causa das LLMs, não é? Vai andar aqui num processo mais difícil, mas é importante, quando se fala, se calhar, em banca ou em produtos financeiros, é importante que a nossa marca apareça primeiro. Isso continua a ser importante. Se continua a ser importante, tecnologia 1 ou tecnologia 2, tem que se trabalhar para isso. Geralmente trabalha-se para o utilizador. E o utilizador, se ligares o search, o analytics, os anúncios, tem se calhar uma visão mais geral do impacto que o SEO tem.
a pergunta que em última análise que um gestor pode fazer é qual é que é o impacto que o SEO tem nas minhas vendas, de forma direta e de forma indireta. Esta é aquela pergunta que se pode fazer para SEO, para redes sociais, Sim, sim. para vários canais, não é? Uhum, E como é uhum, que isso está a evoluir ao longo do tempo? Está a descer muito ou está a evoluir favoravelmente? Tudo uhum. isso acho que é interessante de ter em termos de organização. Eu vou só parar aqui de gravar, não vou vocês dizer aqui alguma coisa que não deve ficar gravada. E depois Olha, há um obrigado, problema. Jorge, aqui mais uma vez que Ora essa. Para mim está tudo bem. E obrigado pelas perguntas também. Porque assim também vou só parar aqui.